Fala galera do Tiro Livre, hoje temos aqui mais um treinador, né? A última vez que a gente recebeu um treinador foi o Lisca, e hoje estamos com Alan Al. Hoje ele é treinador do CRB, que andou eliminando uns times grandes por aí, né, Alan? Bom dia, é um prazer estar falando com você, participando desse programa aí que já é um grande sucesso. Valeu, Alan. Então vamos lá. Vamos começar. Eu queria voltar lá atrás, no começo da sua carreira como treinador, que você passou pelo Rio Branco e tal, e depois veio Curitiba, que você chegou a jogar também lá, né? Então acho que você deve ter uma relação de muita gratidão com o clube, né? Tenho sim. Eu fui atleta do Curitiba profissionalmente, né, de 97 a 2002. Fiz toda a minha categoria de base lá, toda a base foi feita no clube, então a gente tem sim um carinho, conhece muita gente que ainda está por lá e tive a felicidade de ser treinador lá também, né? Durante 3 anos, do sub-17 ao sub-23, foi um processo, uma formação também muito importante na carreira de treinador que a gente precisa, e eu tenho isso comigo, de não pular etapa, né? Acho que o fundamental é você ter uma carreira bem estruturada para que você possa ir buscar desafios maiores. Sim, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a saída do Cuiabá. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte: você foi jogador do Curitiba e depois começou ali a carreira de treinador por ali também, e aí depois você foi para o Paraná. Como é que foi a saída para lá? Teve algum problema com alguma das duas torcidas ou não teve problema nenhum? Não, até porque foi tranquilo, né? Eu cheguei no Paraná como auxiliar técnico, né, do clube e as coisas foram acontecendo naturalmente. Claro que no começo existia ali uma certa dúvida, né? Pô, esse é coxa branca ou coisa parecida, mas o torcedor, ele é passional, mas ele entende muito o lado profissional e a gente pôde contribuir bastante na campanha de 2019 e 2020 eu já assumi como treinador principal e as coisas também encaminharam bem e o torcedor tem um carinho enorme por mim até hoje. Legal. E aí, queria até te perguntar, eu não entendi até hoje a sua saída do Paraná, o que foi que aconteceu ali, porque foi um começo brilhante e você saiu até em cima ali ainda na competição. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu para ter te mandado embora lá? Mas são situações que eu acho que são exclusivas do futebol, né? No começo da competição, a realidade nossa era totalmente diferente, era de se manter na Série B, até pela dificuldade que a gente vinha enfrentando na montagem do elenco no começo do ano. Nos apresentamos com 12, 14 jogadores para a disputa do Paranaense. Foi uma reformulação total do elenco de 2019, ficaram 6 remanescentes, ou 7, que não eram titulares. Então foi uma montagem muito difícil, mas as coisas foram encaminhando. E, por incrível que pareça, esse primeiro turno que a gente fez de uma maneira muito boa, acima de todas as expectativas, né? Eu costumo brincar que se eu falasse no início do Brasileiro que a gente ia brigar para estar entre os 6, iam falar que eu era louco. E a gente acabou ali a 3 pontos do G4 no final do primeiro turno e internamente acabou gerando uma expectativa muito grande. A partir do momento que você não estava no G4, já a cobrança já era maior, já estava tudo errado, aquelas coisas do futebol que infelizmente acontecem, mas Deus sabe o que faz, né? Acabei saindo do Paraná e logo em seguida assumindo o Cuiabá e a gente conseguiu aí finalizar a temporada com acesso lá no Cuiabá. Sim. E você acha que teria conseguido subir? Você acha que dava, com o ambiente que estava ali com os jogadores, você acha que dava para ter conseguido acesso com o Paraná? Ou ainda tinha muita dificuldade? Isso seria uma coisa que ia complicar durante a temporada? Eu acredito que a gente poderia pensar sim, poderia sonhar em subir pelo encaixe que tinha, pelo estilo de trabalho que os atletas já tinham assimilado muito bem, né, desde o começo do ano. Mas, por outro lado, a gente sabia que o nosso elenco tinha algumas carências, que precisava de algumas peças, que quando caía de rendimento, a gente não tinha tantas opções para mudar um sistema ou para mudar uma partida no decorrer da partida, isso sem desmerecer os atletas que estavam lá, mas eu acredito que se tudo corresse, né, da maneira que a gente esperava, sem lesões, mantendo um rendimento e oscilando o menos possível, eu acredito que a gente poderia sim brigar pelo acesso ou pelo menos sonhar ali em estar entre os 6, entre os 8, de uma maneira muito tranquila. Tá certo. Mas aí depois ficou bom para você também, foi lá para o Cuiabá.
conseguiu acesso, o primeiro da história do clube, até porque o clube é mais novo que a gente, né? Então, é tudo a primeira vez lá no Cuiabá, né? Mas como é que foi essa sua passagem por lá e, mais do que isso, a sua decisão de sair? Porque você falou, você é um cara muito de processos, né, de etapas, e aí achou que ainda não era hora de pegar o clube na Série A? Foi uma experiência assim maravilhosa e muito agregadora na minha carreira, né? Você pegar uma equipe numa condição de um dos postulantes ao acesso, mesmo vindo de maus resultados, e oscilamos em alguns momentos na Série B, mas com a sequência de trabalho, com a sequência de resultados, e principalmente sendo bem sucedido nos confrontos diretos, né? Porque mesmo o brasileiro sendo pontos corridos, existem muitos confrontos diretos que são fundamentais. Nós ganhamos do Juventude, nós ganhamos do Avaí no momento que o Avaí estava numa ascensão ali, brigando para chegar no G4, ganhamos do Guarani, então foram jogos fundamentais para consolidar aí o caminho do acesso. E depois do acesso foi uma coisa maravilhosa que marcou a história, um estado que há mais de 30 anos, né, não tinha um representante na Série A, não só o clube, mas um representante de outra localidade, não disputava a Série A, e a gente conseguiu esse feito. E aí, com as conversas que a gente vinha tendo em termos de renovação, eu acho que não era o momento, por algumas ideias não serem similares, né? É o primeiro ano do Cuiabá na Série A e eu tinha um pensamento, a diretoria e o departamento de futebol tinha outro pensamento, e eu achei que não era o momento de eu continuar, até porque, de repente, mais um ano na Série B, para mim, particularmente, acho que seria mais agregador do que você trabalhar em cima da emoção, em cima da euforia ali de um acesso. Tá certo. E, Alan, uma pergunta ainda sobre o Cuiabá, que é o seguinte: no começo desse ano teve alguns problemas, né, de ir lá com o Valentim e tal, e eu sempre fui de elogiar muito o Cuiabá, de ter todo um projeto, a velocidade com que eles chegaram na Série A. Você acha que esse deslize aí pode atrapalhar uma briga por permanência? Ou você acha que o clube está realmente muito organizado e isso não vai atrapalhar muito na sequência do Campeonato Brasileiro? Assim, a gente não tem como saber exatamente o que foi que aconteceu, quais os motivos, mas a estrutura e a maneira de se administrar o clube, ela é muito definida e muito sólida, não deve alterar. O que eu vejo assim é que essas oscilações vão muito da ansiedade de você estar trabalhando, tá disputando uma Série A pela primeira vez e de repente você ambicionar alguns resultados que não estão a teu alcance ainda, né? Independente do investimento, independente da montagem de elenco, a gente sabe que futebol não se resume a só isso, né? E sim é uma série de fatores que você tem que estar preparado para saber o degrau que você está subindo, né? Então, eu acredito que não vá interferir diretamente, né? Toda essa mudança que foi um pouco tumultuada, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como é que internamente vai se reagir pelo fato de estar disputando pela primeira vez uma Série A. Tá certo. E aí, agora voltando para você, falando mais de você mesmo, você decidiu ficar na Série B, pegou o Guarani, e eu diria que a campanha no Campeonato Paulista foi boa, fazia anos, né? 2012, acho que a última vez que o Guarani chegou nas quartas de final, você conseguiu chegar e perdeu para o Mirassol encaixado ali, né? E o que você acha? Você acha que dava para ter continuado? E qual que seria a sua briga se tivesse ficado no Guarani? Teria conseguido brigar por um acesso? O que você acha? O Guarani também foi uma equipe que, graças a Deus, a gente fez um bom trabalho e principalmente deixou as portas abertas com grandes amigos. Eu tenho um relacionamento até hoje com o presidente Ricardo e a gente se fala e troca mensagens de apoio um ao outro. Só que é um clube de um grande apelo, né? Que foi campeão brasileiro, que vive uma mudança política quase que radical, né? De um tempo para trás para até agora, e algumas coisas ainda são difíceis de se administrar, tanto no futebol como na parte mesmo administrativa do clube, por ser um clube tradicional e todo mundo quer ajudar, todo mundo quer estar participando do processo. E eu acredito que isso atrapalhou um pouco a continuidade, né? Mas eu acredito que o trabalho que a gente vinha fazendo era um trabalho consistente e que brigaria, sim, para conseguir algo grande. Tem um elenco muito equilibrado, né? A montagem do elenco ela foi uma montagem
muito boa pelo Michel, que é o executivo lá. Tem jogadores do meio para frente muito interessantes. Então, é um clube que vem fazendo bons jogos e a gente acredita que se mantivesse o trabalho, estaria também brigando por coisas boas aí. Mas são situações do futebol, a gente respeita, algumas vezes não entende, mas respeita algumas tomadas de decisão e fazem parte do processo nosso aí de aprendizado também, mas eu fico muito grato de ter tido uma passagem muito boa lá. Legal, mas as coisas vão acontecer na sua vida, né? Você pega, às vezes sai de um clube, não entende muito bem por quê, vai para outro, começa a dar certo lá também. Que no CRB foi isso, né? Chegou e, pô, eu não sei. Aí eu até te perguntar, você acha que está superando as expectativas ou está cumprindo com o que estava planejado pelo clube? A chegada minha aqui ela foi muito boa, acima até da minha expectativa de receptividade, de diretoria, de presidência, de elenco, né? Um elenco experiente, um elenco com jogadores vitoriosos, que tem um histórico consolidado no futebol e que, quando eu cheguei, estavam de braços abertos. Isso é fundamental para o treinador poder implantar a ideia, né? Ainda mais no momento que a gente estava mais jogando do que treinando. Eu falava brincando para eles que a minutagem de treino nossa na sala de vídeo era maior que no campo, né? Então, a gente conseguiu implementar algumas ideias, conseguiu trabalhar dentro do campo também, apesar da limitação de tempo e principalmente pensando na recuperação dos atletas. E as coisas foram encaixando, sabendo da qualidade do nosso elenco, sabendo do nosso trabalho, mas sim, em alguns momentos superando as expectativas, né? Se eu falar para você que a gente era favorito contra o Palmeiras, eu vou estar mentindo. Então, isso é superar uma expectativa. Mas no brasileiro a gente vem evoluindo a cada jogo, vem mostrando algumas coisas que eu acho muito importantes para que uma equipe possa brigar por algo grande. E no dia a dia o ambiente vem sendo cada vez melhor. A gente vem aproveitando aí o tempo que a gente já está aqui para implementar algumas ideias e utilizar o elenco todo, que eu acho que é fundamental numa Série B. E vamos ver o que o tempo vai mostrar aí. A gente, de repente, superar algumas expectativas de alguns e corresponder a expectativas de outros. Tá certo. E Alan, então vamos lá para a pergunta que é a mais difícil. Eu acho que é o seguinte: vai dar para subir? Eu acho que o torcedor do CRB está nessa expectativa. E se subir, se chegar na Série A, você pretende ficar para o ano que vem ou pretende ficar mais um pouquinho na Série B? Eu pretendo dar uma sequência num trabalho, acho que principalmente quando você tem as ideias convergindo para aquilo que você acha que é o futebol, independente da Série A ou da Série B. Isso é uma coisa que eu prezo muito para que eu possa ter confiança e consistência naquilo que eu trabalho, né? E em relação a ver se dá para subir ou não, a gente vai procurando ver isso jogo a jogo. Eu acho que a sequência de bons jogos e bons resultados vão te colocando num patamar, numa ideia de planejamento quase que é o natural. Se você falar que, pô, não, a gente vai brigar para subir vindo de 3, 4 derrotas, todo mundo vai falar, pô, tá fora da realidade. Agora, naturalmente, quando você vem de bons resultados contra grandes equipes, fazendo bons jogos, isso também te joga um pouquinho para cima daquilo que talvez fosse um pouco menos a expectativa no começo. Mas a gente procura administrar isso com muito pé no chão. E eu falei brincando para o presidente num almoço que a gente teve ontem, né, que eu já passei pelas duas experiências, de superar as expectativas no Paraná e ter sido uma coisa, por incrível que pareça, muito nociva, né, que acabou custando aí a minha sequência. E a outra foi o equilíbrio de ter um começo não muito bom na minha chegada lá no Cuiabá. Perdemos do Confiança, perdemos do Náutico, perdemos do CSA em casa, e a estabilidade e a confiança no trabalho fez com que a gente conseguisse o acesso. Então, acho que esse equilíbrio é fundamental para que você possa vislumbrar um acesso ou não, né? Então, a gente vem procurando passar isso para os atletas são jogadores já experientes, isso facilita o processo, e para a torcida e para a diretoria, a gente procura estar sempre também conversando de uma maneira muito clara para que a gente esteja sempre motivado, sonhando, mas ao mesmo tempo com os pés no chão. Legal. E aí queria falar de dois jogos que foram bem marcantes aí no CRB, né, nessa temporada. O primeiro
contra o Cruzeiro, aquele 4-3 maravilhoso. E queria saber se você chegou a assistir, que virou meme depois, né? O cara lá, o torcedor do Cruzeiro, narrando o jogo e ele fica bravo. Você chegou a assistir, não? Assisti, me mandaram. Me mandaram. Geraram entretenimento de qualidade para o Brasil inteiro, pô. Foi sensacional aquilo. Não, foi um jogo inesquecível mesmo, pela qualidade do jogo, né? Um jogo muito bem disputado, onde as duas equipes sempre buscando a vitória. Tomamos 2 gols ali de bola parada, que irritou bastante ali. Isso é uma coisa que irrita muito o treinador, né? O gol de bola parada, porque você trabalha e é uma coisa mais previsível do que o jogo em si, né? E a gente acabou sofrendo ali um pouquinho demais, mas tivemos força e repertório para poder vencer do Cruzeiro, que é uma grande equipe, uma equipe que dispensa comentários, mesmo estando na Série B. Então foi foi o primeiro passo muito marcante ali e assim, muito significativo para todos nós. Aliás, estar no G4 nessa Série B é legal demais, né? Você tem equipes gigantescas, como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, tem o Goiás, enfim, tem bastante gente aí boa demais e vocês estão ali entre os 4 primeiros. Acho que é para ficar orgulhoso no mínimo, né? Sim, com certeza, né? Como eu falo, a gente sabe das nossas limitações, sabe que é um começo de competição, mas é um começo ali que dá uma consistência no trabalho, uma confiança para os atletas e que dá a possibilidade aí de jogo a jogo você pensar em enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Legal. E aí, acho que a grande visibilidade que teve aí, né, no seu trabalho pelo CRB foi realmente contra o Palmeiras, né? Acho que, apesar de tudo que tem feito na Série B, isso dá uma grande visibilidade, mas contra o Palmeiras foi o auge ali, né? Porque eliminar o atual campeão, né? Então, acho que foi o grande momento da temporada até agora, você diria? Com certeza, até pela grandeza do Palmeiras, pelo investimento, pela torcida, por tudo, pela tradição, né? A gente sabe que é uma equipe que não é à toa aí que está conquistando tudo que conquistou e vai brigar para conquistar esse ano. E pelo fato de serem 2 jogos, né? Não foi só num jogo, né? A Uhum. gente conseguiu fazer um bom jogo em casa, mesmo perdendo, poderíamos ali no mínimo ter empatado e fomos lá para a Allianz Arena com a situação de reverter um placar que não é fácil, né? Qualquer equipe no Brasil enfrentar o Palmeiras ali naquela situação sabe da dificuldade que vai enfrentar. Então a gente foi muito convicto de que ia sofrer bastante, de ter essa humildade aí de mesmo estando precisando reverter um placar, saber das nossas limitações e procurar neutralizar principalmente o começo do jogo do Palmeiras. E isso a gente fez com bastante eficiência e soubemos aproveitar as poucas oportunidades que a gente teve, principalmente no começo do jogo, fazendo gol ali e mudando. Eu falei para os atletas, né, que se a gente fizesse o gol, a responsabilidade ia para o outro ombro, né? Ia mudar completamente o panorama da partida e foi o que aconteceu. E Alan, depois você vai ter que conversar com o pessoal do Desimpedidos lá, que eles estão fazendo sorteio na Copa do Brasil. Os caras estão de sacaneando também, né? Agora vem Fortaleza, só pega os times que estão lá em cima. O que você acha dessa sequência agora da Copa do Brasil? Até onde o CRB pode ir? Vai ser o América desse ano? Vai chegando longe? Vai chegar numa semifinal, por exemplo? Olha, a gente vai entrar em campo procurando fazer o nosso melhor, dar o nosso máximo, sabendo que não vai ser fácil. E se o nosso máximo, se o nosso 100% for suficiente para conseguir eliminar, como no caso, né, no primeiro passo aí o Fortaleza, nós vamos, por que não, sonhar por isso? A gente sabe da dificuldade, sabe do momento do Fortaleza, sabe da equipe, do investimento, que tudo isso acaba fazendo a diferença, né? Não é só o querer, né? Se fosse assim, todo jogo ia acabar empatado, né? As duas equipes querem ganhar. Mas a gente não respeita, sabe que não vai ser uma missão fácil, mas vamos lutar até o fim, como a gente fez contra o Palmeiras, e daqui para frente não tem essa, né? Não tem moleza. E eu também já vivi algumas situações assim como atleta, em 2001, né? Quando eu estava no Curitiba e a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, a gente eliminou o Flamengo no Maracanã, eliminamos o Goiás, que tinha um super time, né, com o Fernandão, Dil, enfim, aquele time que depois praticamente foi todo para São Paulo. E a Copa do Brasil permite você sonhar dessa maneira, porque são 2 jogos muito difíceis, mas
não é uma sequência de 38 partidas que você tem que ter uma regularidade tão grande assim, né? Tá certo. Vou estar na torcida, seria legal ver o CRB chegando longe, quem sabe conquistando a Copa do Brasil, imagina? Seria um marco histórico, né? Uma coisa que seria inesquecível para todos nós, né? Apesar da gente saber das nossas dificuldades, mas eu costumo também falar do outro lado, né? Que a gente que é do Sul, eu sou do Sul, o pessoal aí do Sudeste tem as informações aqui, mas talvez não tenha noção de como o futebol no Nordeste está se fortalecendo. Hoje o CRB também não é só na vontade, no querer ou no nosso trabalho, vem se estruturando. Nós temos um CT aí com 4 campos, nós temos um alojamento muito equipado, nós temos uma comissão técnica muito qualificada, nós temos os salários em dia, nós temos um investimento com os pés no chão. Então, esse fortalecimento do futebol no Nordeste vai acabando aí através dos resultados também, mostrando que as coisas aqui elas estão muito mais organizadas do que antigamente, porque a gente sabe, né, que tinha muita coisa folclórica aqui de torcedor, de dirigentes, enfim, até de atletas, né, que acabaram sendo lembrados aí por situações folclóricas, e hoje o futebol aqui está muito profissional, está muito estruturado, e é por isso que os resultados vêm acontecendo tanto na Série B, na Série A e até na Série C, de clubes aqui que realmente vem se profissionalizando e procurando evoluir como tem que ser. Tá certo, concordo com você. E, bom, vamos agora saber, eu quero saber um pouquinho mais de você, Alan, além do futebol. Então, primeiro, queria saber se você tem algum hobby, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Eu sou o cara assim que eu gosto muito de comer e de beber. Gosto muito de sair jantar. Para mim não é só quase um hobby, mas também é uma terapia. Você ir num bom restaurante, comer uma boa comida. Procuro não ter um hobby específico, mas procuro ter uma higiene mental em algumas atitudes simples. Assim, gosto de ir no supermercado. Gosto de ir no supermercado para andar, para comprar, para sair um pouco do lado do futebol e poder ser um ser humano, entre aspas, assim, um pouquinho mais normal e não ficar tão fissurado naquilo que eu já sou fissurado em fazer, que senão eu fico 24 horas vivendo futebol. É bom também, né? Dar uma relaxada, pensar em outra coisa. E você falou beber, gosta de uma Exatamente. cervejinha também? Toma uma cervejinha com os jogadores quando ganha? Gosto. A gente procura fazer aí um churrasco aí quando tem a possibilidade, quando tem uma data mais aberta, né? Eu acho que tudo é válido quando se tem limite, quando se é o momento certo. São seres humanos, né? Não são máquinas, assim como a gente não é. Gosto de tomar um vinho, gosto de tomar um bom vinho, para a gente poder aí relaxar um pouquinho e ter esse lado social que é tão raro para nós, né? Então, gosto, incentivo quando é possível, e a gente, assim que tiver uma brecha, aí a gente vai fazer um churrasquinho com a diretoria, com os jogadores, para ter esse momento de confraternização. Legal, legal demais. E aí eu queria te perguntar, eu estava pesquisando aqui antes de fazer a entrevista, eu vi que você tem cidadania alemã, é isso mesmo? Tenho. Isso facilitou muito, né, a minha vida como ex-atleta. Eu joguei em clubes fora do Brasil, justamente facilitando a entrada com o passaporte alemão, né? Meu avô é de origem alemã, meu avô veio para o Brasil com 17 anos de idade, formou família aqui, a gente herdou, além de toda a cultura, né? Um pouco da cultura, também esse presente aí que ele deixou para nós aí, que é o sobrenome e a dupla nacionalidade também. Pô, isso ajuda demais. Eu morei na Alemanha um tempo, morei quase um ano lá, e, pô, ajuda muito você ter o passaporte. Então, já vou até te perguntar, você tem planos de um dia treinar por lá, de um dia morar fora do Brasil? A gente, eu acho que morar ainda não é uma coisa que passa na minha cabeça, mas trabalhar sim. Eu acho que são culturas diferentes, né? São maneiras de pensar diferentes, e eu acho que iria agregar muito, né? Você trabalhar num país que tem pouco ou quase nenhum brasileiro. Agora tem o Abel na Europa, acho que é o único brasileiro, né, trabalhando num grande clube lá. Então a gente tem essa ambição aí, mas o tempo vai dizer se vai concretizar ou não. A princípio nós vamos dando um passinho de cada vez aqui no Brasil mesmo. Tá certo.
E, Alan, queria saber, qual que é o treinador no futebol brasileiro, aqui no Campeonato Brasileiro, que você mais admira? Eu admiro o trabalho de alguns aí, eu acho que não tem um específico, a gente procura analisar as melhores características possíveis de cada um, assim como na minha formação também, quando me perguntam, né, como ex-atleta, se eu tive alguma inspiração, acho que eu tive várias, né? Trabalhei, graças a Deus, trabalhei com os melhores treinadores do Brasil até hoje, né? Abel Braga, Cuca, Leverkusen, próprio Ivo Wortmann na época, que foi um dos caras assim que marcaram muito, porque chegou em 2000 no Curitiba com uma ideia de trabalho muito diferente. Ricardo Gomes, enfim, Joel Santana. A gente procura aí tirar o que a gente achava de melhor de cada um deles aí. E hoje em dia também eu vejo alguns trabalhos assim muito interessantes do próprio Fortaleza, né, do Flamengo, do Ceni, enfim, do Diniz no Santos. Então são ideias assim que a gente acha muito legal, mas sem a gente perder também a nossa maneira de pensar, o nosso estilo próprio. Legal. E, assim, no final do jogo, os jogadores costumam trocar camisa, né? Se o treinador trocasse camisa também, com quem que você ia querer trocar a sua? Com quem? Uma pergunta. Eu tenho assim grandes amigos, assim, tenho um relacionamento muito bom com a maioria dos treinadores. Eu acho que pelo fato de eu ter trabalhado também como atleta, o Bonamigo no último jogo, foi o primeiro jogo aqui que a gente estreou contra o Remo, né, quando ele estava no Remo ainda, é um cara que eu admiro muito. O Chamusca também é um cara que eu acho muito gente boa, sempre a gente não teve muito contato, mas sempre a gente teve um relacionamento bom. Então são pessoas assim, eu acho que todos, cara, se eu pudesse trocar, acho que eu trocava todo jogo com um treinador, porque é uma profissão muito difícil e eu acho que a gente poderia ser um pouquinho mais unido assim para não ver no outro assim não enxergar o outro treinador com tanto receio, né, de um roubar o lugar do outro, porque eu não acredito nisso. Acho que tem espaço para todo mundo e obviamente que as coisas giram, mas tem espaço para todo bom profissional. Tá certo. E qual foi o melhor jogador que você treinou, assim, o cara mais diferenciado? Que eu treinei, cara, em atividade ou já Acho que em atividade. assim, que eu treinei, eu vou falar um que eu participei, não como treinador, mas participando de comissão, que, Sim, além pode, de pode tudo, ser. a gente jogou junto desde categoria de base, que esse, para mim, é fora de série, continua sendo fora de série, e espero que seja fora de série como treinador que está iniciando a carreira, que é o Alex. Eu vi ele jogar e depois do final da carreira dele lá no Curitiba, eu estava na categoria de base e acompanhava os treinos do profissional. O que ele fazia era uma coisa absurda, né? Em treinamentos de falta, em finalização. Então você olhava ele assim e eu peguei ele desde o começo, né? A gente se conheceu em 89 na categoria de base. Então a gente tem uma amizade e esse para mim é fora de série. Esse vai ser difícil aparecer outro Alex. Esse é gênio mesmo, esse aí é Exatamente. embaçado. E aí, para a gente encerrar, eu queria saber qual é o maior sonho da sua carreira e qual é o maior sonho da sua vida, pessoal. Eu acho que da minha carreira no momento a gente tem que sonhar no momento, né? Tem que visualizar algumas coisas no momento. Acho que o maior sonho seria conseguir o acesso para o CRB, que eu acho que não sei se nesse modelo, não sei não tenho certeza que nesse modelo nunca disputou, né? De pontos corridos e disputou um brasileiro quando era módulo, enfim, quando era um formato bem diferente. E então acho que o maior sonho para mim seria conseguir esse acesso até pela receptividade, como eu falei, que eu tive aqui, diretor, de torcida. O povo aqui de Maceió é um povo muito caloroso, que gosta mesmo do futebol e assim, a gente até se surpreende em alguns momentos pelo carinho. Então, acho que o meu maior sonho seria conseguir esse acesso aí com o CRB, que seria muito legal. E de vida, eu acho que eu estou realizando devagarinho. Meus filhos aí estão se formando, estão se encaminhando, trabalhando, enfim. Isso aí acho que é o sonho pessoal que qualquer pai, né? Eu sou pai,
eu acho que é o sonho que está acima do individual, do eu, né? Meus filhos aí, graças a Deus, estão cada vez mais me dando mais orgulho. Legal demais, Alan. E tô torcendo, tomara que consiga aí o acesso e com torcida, né? Seria legal demais ter a torcida aí, por exemplo, no Tomara. último jogo, imagina? Ia ser o cenário mais do que o sonho daí, né? Tô na torcida, vai acontecer sim. Alan, obrigado demais pela entrevista, espero que você tenha gostado, pra gente foi sensacional. E é isso, pede pra galera se inscrever no canal Tiro Livre, por favor. Obrigado, eu que agradeço o carinho, o respeito, Pedro, e esse bate-papo, acho que é uma maneira de se fazer jornalismo hoje em dia que vai bater lá em cima, cara. Vai ser a tendência, na minha humilde opinião, entendeu? Essa maneira de se falar sobre futebol. E o pessoal tem que se inscrever aí, porque meu filho, minha família está toda inscrita já, só para você saber. Depois vou lá dar uma cornetada na minha entrevista, com certeza.